Eu sou o Max, sou mestrando em Filosofia e Ensino pelo Cefet, graduando em Pedagogia pelo UERJ, e venho aqui hoje para apresentar meu trabalho sobre a antropologia do jogar e a ontologia da autonomia. E esse surgimento do jogo como problema filosófico, ele é relativamente recente, muito embora o jogo, enquanto termo da filosofia, ele já aparece lá em Heráclito, já aparece em Platão. É um problema na Idade Média, tá? Mas na Idade Moderna, inicialmente com Pascal e posteriormente com Leibniz, o jogo ele tem um momento de virada epistemológica, tá? Como problema propriamente filosófico. Há uma percepção que o jogo ele tem que ser estudado porque ele oferece um espaço privilegiado no qual se exerce uma inteligência humana, por duas razões diferentes e complementares. Há, por um lado, um prazer, né, que é um incentivo formidável para a questão do jogar. Por outro lado, uma aplicação da racionalidade. Leibniz, numa carta a Jean Bernoulli, ele afirma, né, aspas, os homens são, em geral, mais engenhosos nos divertimentos que nos negócios sérios, e obtêm mais sucesso nas ações que propiciam mais prazer. Já em outra carta, a Raymond Montmort, ele afirma que os homens jamais são mais engenhosos do que na invenção de jogos. O espírito encontra-se então à vontade. Então há esse interesse do jogo, tá? Pela via matemática inicialmente, né? Inicialmente com Pascal, depois com Leibniz. E essa questão da incerteza, né, como componente fundamental de qualquer jogo, é a raiz desse prazer. O jogo ele se torna um lugar onde vai desabrochar essa engenhosidade humana, sem a coerção do real, sem o imperativo da realidade. Esse interesse ele vai nascer não de uma investigação da realidade como a filosofia moderna tenta estabelecer, mas a partir de um prazer em desvendar coisas dentro dessa realidade. Tá? Seja esse desvelar do jogo, tanto de apostas quanto os jogos, as brincadeiras infantis, como uma forma de você tentar estabelecer esse entendimento do real. Na Idade Moderna começa-se, tá? Além desse interesse matemático, também um interesse pedagógico no jogar, né? O próprio Erasmo de Roterdã ele vai entender o jogar como o açúcar que dissimula o amargor do remédio, ou uma forma que você tem de educar o indivíduo sem que ele perceba essa educação. Então, o jogar ele vai se inserir na discussão filosófica, inicialmente numa discussão pedagógica, tá? E também numa discussão matemática. Tá? Ok. Essa é uma discussão até que a gente consegue visualizar, mas aonde está essa origem? Aonde está essa ontologia do jogar? O jogar enquanto pressuposto para a liberdade. Tá? Nesse sentido, é interessante a gente buscar no pensamento de Kant, tá, a origem desse jogar. A origem desse jogar enquanto condição humanizante, a partir da universalidade do prazer. Ele vai entender a beleza, né, como algo que, embora haja mecanismos de prazer e desprazer, existe algo na arte que torna ela universal, tá? A chamada universalidade do belo, a condição universal. Essa condição ela é permitida, né, por conta de duas faculdades, tá? As faculdades da imaginação e do entendimento. Então, para a gente entender esse jogar, né, como condição humanizante, nós temos que avançar o pensamento um pouco para Kant. Ele afirma, no trabalho, a ocupação não é agradável em si mesma, mas é com outro objetivo que o fazemos. Em compensação, a ocupação em um jogo é em si mesma agradável, sem que seja necessário um objetivo. É realmente singular ver como homens sensatos são capazes de permanecerem sentados.
bancando as cartas, às vezes durante horas, de onde se vê que os homens não deixam tão facilmente de ser crianças, em que, com efeito, esse jogo é superior ao jogo de bola das crianças. Sem dúvida, adultos não cavalgam um bastão, mas cavalgam bem, entretanto, outros cavalinhos. Tá? Essa passagem das reflexões sobre educação de Kant, ela questiona até que ponto, né, nós abandonamos o jogo, nós abandonamos o brincar. E esse brincar, ele é uma condição humanizante, na medida em que ele denota no indivíduo uma universalidade do prazer. Tá? Essa universalidade do prazer, a gente consegue observar ela também quando nós analisamos o texto Crítica da Faculdade do Julgar, na qual a gente tenta compreender como os mecanismos de prazer e desprazer se dão a partir de uma relação, ou como Kant vai dizer, de um jogo de relações entre a faculdade da imaginação e a faculdade do entendimento. A imaginação enquanto uma percepção da realidade e o entendimento como uma racionalização dessa realidade. E a gente vê em Kant a grande questão, o que é o prazer do belo? Vai ser precisamente o sentimento da liberdade dos jogos da faculdade, imaginação e entendimento, e de sua concordância, que revela uma finalidade puramente formal. E o prazer nada mais é do que essa própria consciência. Tá? Então, aqui nós temos uma profunda ideia de que as duas faculdades, por sua distinção, elas podem marcar uma divisão no ser humano. Elas estabelecem aí, a partir de uma experiência estética, elas não se convêm mutuamente, estando elas, por meio do seu jogo, né, uma unidade final do ser humano. Então, a partir disso, a gente começa a entender que o prazer é a reconciliação do ser inteiro, a satisfação do uno. É como se essas duas faculdades no ser humano, tá, a sua relação, o seu jogo, eles vão estabelecer uma relação de complementaridade. Nisso, a gente tem que entender Kant como, seus escritos, como uma tentativa de explicar como funciona o prazer estético, como funciona a universalidade da beleza estética. Tá? E essa universalidade da beleza encontra em Schiller a sua complementaridade na ideia de ludicidade, na ideia de impulso lúdico. Schiller vai nos apontar que o jogo ele está além das satisfações imediatas. Tá? Schiller entende, a partir de suas cartas de educação estética do homem, que o indivíduo ele é uma dicotomia entre razão e sensibilidade. Tá? E essa dicotomia ela nunca se completa. Ora a razão prevalece, ora a sensibilidade prevalece. Então, para que nós tenhamos um homem completo, um homem total, tá? Para que a gente garanta que essa complementaridade aconteça e o indivíduo possa ter autonomia, né? É preciso uma reciprocidade de subordinação das duas tendências. As duas tendências subordinadas uma à outra. Tá? Esse aspecto, né, em que vai arrefecer os dois impulsos, ele só será possível a partir do que o Schiller chama de impulso lúdico. Ou seja, quando o indivíduo escolhe jogar, tá, ele está escolhendo a sua liberdade, ele está escolhendo a sua autonomia. Tá? O jogo, então, ele se estabelece como a ausência de coerção externa e vai operar tanto na sensibilidade quanto na racionalidade. O jogo opera no mecanismo do prazer, tá, enquanto uma experiência estética, e o jogo opera no domínio da racionalidade, enquanto uma operação racional entre ganhar e perder. Bom, então o indivíduo
ele é razão e sensibilidade. Tá? Só que a razão e a sensibilidade são faculdades do indivíduo que não o explicam sozinho, tá? E nunca estão em operação normalmente ao mesmo tempo. Então a construção deste homem total, ela está ancorada na reciprocidade de subordinação das duas tendências. Mas essas tendências subordinadas a quem? A quê? Como? Essas tendências elas estarão subordinadas ao que Schiller vai chamar de impulso lúdico. O impulso lúdico, ele é aquele momento em que tanto a razão quanto a sensibilidade operam ao mesmo tempo. E essa operação, ela se encontra tanto na arte, tá, quanto no jogo. Tá? O jogo, enquanto uma ausência de coerção externa, vai operar na sensibilidade e na racionalidade. O jogo é uma escolha. Enquanto escolha, ele opera na sensibilidade, pelo mecanismo de prazer e desprazer. E também o jogo vai operar na racionalidade, tá? Por conta das regras próprias do jogo. Tá? Essa imersão, tanto na estética do jogar, quanto nas regras de jogar, essa imersão que acontece na sensibilidade quanto na racionalidade, é o que vai possibilitar, é o que vai operar uma autonomia pura. Então, o impulso lúdico, essa vontade de jogar, essa vontade de estar dentro da ludicidade, é o que estabelece o indivíduo escolher jogar pelo prazer, né, que isso é um critério de universalidade, tá? Todos que jogam, jogam pelo prazer, que aquilo opera. Tá? Então, essa universalidade ela está operando dentro da sensibilidade e usando a razão para superar as incertezas do próprio jogar. A razão para operar dentro das regras e vencer as regras. Então, a ludicidade é o que estrutura, é o que define, é o que determina a autonomia do indivíduo. Tá? E nesse sentido, a verdadeira autonomia não é uma simples independência de coerção. Tá? A liberdade não é simplesmente a ausência de regras. A liberdade, nesse sentido, é a capacidade de estabelecer os limites de sua ação voluntariamente. O indivíduo, quando joga, ele escolhe voluntariamente estar submetido às regras. E essas regras, elas operam dentro de mecanismos de prazer e desprazer. Dessa forma, nós podemos entender como o jogo ele vai operar na própria liberdade individual. Por quê? O indivíduo escolhe as regras, trabalha nessas regras, utilizando a sua própria razão, dentro de um sistema de prazer e desprazer que está presente em sua sensibilidade. A ludicidade ela é o que estabelece o ser humano. Tá? O indivíduo ele é ser humano enquanto ele joga. E daí nós temos a ontologia dessa própria autonomia presente dentro da ludicidade. Tá? O que transforma o ser humano, o indivíduo em ser humano, é não só a capacidade de jogar, tá? Mas é o próprio ato de jogar, de querer jogar, de estar imerso dentro de um sistema de regras, tá? Para que se estabeleça prazer ou desprazer. No final das contas, os limites que nós estabelecemos a nós mesmos podem ser, eles serão o que nos torna humanos, o que nos torna propriamente humanos. Tá? E a origem da nossa liberdade se encontra dentro da nossa ludicidade. Tá? A ontologia da nossa autonomia, ela está dentro da nossa vontade de querer jogar, de entrar dentro de um campo de incertezas por puro prazer, numa atividade que não é nem necessária, tá? Mas que nós gostamos tanto de fazer. Tá? Por isso, joguemos.